Boa noite. Eu vim aqui deixar uma outra palavra de uma coisa que ocorre muito na igreja e eu já vinha comentando há muito tempo e as pessoas vão e gritam amém, glória, não sabe nem o que está sendo falado, que é sobre todo mundo agora falar em línguas estranhas. Então na Bíblia fala sobre isso. Por isso que eu venho falando que temos que ler muito a Bíblia para não estar fazendo papel de besta. Não sei, cegos sendo guiados por outros cegos, enganadores, falsos profetas que tem na Bíblia e que só estão ali para sua própria vaidade, engrandecer a si próprio, querer ser visto. E isso ocorre muito. Então veja o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, versículo 14, não, capítulo 14, versículo 1 ao 19. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é sim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com línguas não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estarás como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito orará de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendissestes apenas o espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação? É isso que eu venho falando. Como eu gostaria muito de saber, na época de Jesus Cristo, a língua natural era o hebraico. E eu acho que todo mundo nas igrejas fala o hebraico. Ou a língua dos anjos, que, como se diz, está falando com a língua dos espíritos. É estranho, porque ninguém sabe o que está sendo dito, mas todo mundo grita amém. Como eu sei se aquilo ali, o que está sendo dito aquilo ali, o quem está sendo exortado? Aquilo ali vem de Deus? É isso que eu não entendo muito bem na igreja, porque eles falam, todo mundo grita. Amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes,
Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, Paulo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, isso é Paulo falando. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a falar 10.000 palavras em outras línguas. Paulo, o apóstolo Paulo, na Bíblia diz, ele prefere falar 5 palavras para que uma pessoa seja salva do que falar 10.000 em outras línguas. Temos que prestar atenção, muita atenção, e ler bem a Bíblia. Esse é o caminho para chegar a Jesus. Esse é o caminho para ter o entendimento. Não adianta, vaso vazio não vai ser cheio em canto nenhum. Se você não procurar encher o seu espírito aqui, se você não procurar aqui, você não vai encontrar em canto nenhum. Você vai ser guiado por cegos. Eu venho falando isso. Eu não venho aqui em busca de nada, de dinheiro, de nada. Eu tenho uma missão muito grande com Deus que eu venho falando já há muito, principalmente aqui em casa, e venho dizendo, eu falo e tenho muita vergonha de estar aqui falando para vocês. Mas eu queria que uma pessoa, que o Espírito Santo está com vocês, o Espírito Santo acordasse. Vocês dessem a brecha para ele se levantar e vocês terem o fogo do Espírito. Para que vocês tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, saber distinguir o que é certo e o que é errado. Vamos ser verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em parábolas. Hoje a maioria, se você pegar as parábolas, você em segundos você decifra. Mas muitos não ouviram, não entenderam. Nem mesmo os apóstolos que estavam com ele. Vamos se encher do Espírito Santo através da Bíblia. Está aqui o caminho. Obrigado a todos, paz, a vocês e às suas casas. Muito obrigado.